O intuito da gente hoje é falar um pouco sobre a segurança da salvação. A nossa ideia é mostrar o quão brilhante, o quão magnífico é essa obra que Cristo realizou, como diz Efésios, antes da fundação do mundo. Vamos lá. Joel Bick, um autor reformado, diz algo muito interessante sobre essa segurança, sobre essa certeza da nossa salvação. É possível ser salvo sem a certeza, mas é praticamente possível ser um cristão sadio sem ela. Joel Bick, ele vai relacionar a certeza da nossa salvação, essa segurança, à qualidade da nossa fé em Cristo. Ou seja, diz respeito ao nosso relacionamento com Cristo e aquilo que nós conhecemos e sabemos dele. Afirmar a possibilidade de um crente genuíno perder a sua salvação é assumir que Deus falhou em seus planos, promessas e em sua capacidade para preservar os seus filhos. Existem passagens na Bíblia, a gente vai ver daqui a pouquinho, vai começar por elas na verdade, umas passagens que a gente chama de advertência. Passagens que dão a entender que é possível que essa salvação, uma vez conquistada na cruz por Cristo, o crente tomando posse dela, o crente genuíno, se perca. Hebreus 6, Timóteo e algumas passagens que a gente vai ver daqui a um pouquinho parecem demonstrar que é possível sim que esse crente perca essa salvação, ainda que Cristo tenha conquistado ela para nós. Então por isso que a gente colocou ali, afirmar que essa possibilidade de um crente genuíno perder a salvação é dizer que Deus, quando nos salva, ele falha. É dizer, em outras palavras, que Deus é um Deus fraco. Que Deus ele não consegue garantir aquilo que ele intencionou para a gente. Se a gente pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, existem promessas de Deus, como para Abraão, por exemplo. Eu te mostrar, saia daqui que eu vou te mostrar uma terra. Ele saiu e Deus mostrou, Deus não falhou ali. Então por que com a nossa salvação, quando Deus fala que salva, seria diferente? Por que seria diferente? Assim, não é por seus méritos próprios ou força, mas pela imerecida misericórdia de Deus que eles não caem totalmente da fé e da graça, nem permanecem caídos ou se perdem definitivamente. É por Deus, não é por nós. A pergunta não é por que Deus salvou? Não tem mérito no homem para que Deus tenha nos salvado. Não tem nada de interessante em mim e em você que fez com que Deus olhasse e falasse: nossa, aquele ali, o Éder é um cara bonitinho, eu vou salvá-lo. Não. É por graça. É imerecida a misericórdia, como diz aqui o Cânon de Dort. Então tenha isso no seu coração toda vez que você se encontrar com uma passagem que encontre uma dificuldade, que encontre um certo apelo para que você pense diferente daquilo que é a realidade, que não é possível perder a salvação. E a citação continua. Quanto a eles, isso facilmente poderia acontecer, e aconteceria sem dúvida. Quanto a Deus, porém, isso não pode acontecer de modo nenhum, pois seu decreto não pode ser mudado. Ou seja, aquilo que Deus falou e fez através de Cristo naquela cruz não pode ser mudado. Quando Cristo te salvou, isso não pode ser mudado. Tenha isso como uma base, um pilar no seu coração. Toda vez que você for dialogar com a Escritura, encontrar passagens que te desafiem. Ainda que você olhe e fale, não, isso aqui não é possível. Aqui sim o crente perdeu a salvação. Não. Tenha isso na sua mente. Que o decreto de Deus, a sua promessa, o seu acordo não pode ser quebrado. Nem o mérito, a intercessão, a preservação de Cristo podem ser invalidados, e o selo do Espírito tampouco pode ser frustrado ou destruído. Ou seja, o penhor do Espírito, como diz lá em Gálatas, o selo do Espírito Santo no nosso coração. Somos selados pelo Espírito. Então,
Como que isso se perderia se a gente perdesse a salvação? É possível? Bom, esse é o plano da aula de hoje. A insegurança da salvação, o Pai garante a salvação, o Filho garante a salvação, o Espírito garante a salvação e a conclusão é a nossa responsabilidade e gratidão. Óbvio, né, que a gente olha para as pessoas ao nosso redor e fala, cara, mas aquele cara ali, ele era crente, estava comigo na igreja e hoje está ali, a vida destruída, fora dos caminhos. Sim, João fala lá. Saíram do nosso meio porque não era do nosso meio. Saíram daqui porque não era dos nossos. Existe o trigo, existe o joio. Isso é fato. Vamos lá. A insegurança da salvação. Antes de tudo, eu queria que vocês tivessem em mente o seguinte. Em toda a história da igreja, não havia essa questão de insegurança quanto à obra de Cristo. Isso surgiu meados do século XVI, XVII, na Reforma Protestante. Ali os remonstrantes, ou os discípulos de Armínio, de Jacob e Armínios, começaram a levantar pontos a respeito de alguns textos. Você vê que o próprio Armínio, como nessa citação aí, ele deixa claro que não é possível. De modo que não é possível para eles, por qualquer astúcia ou poder de Satanás, serem seduzidos ou arrancados das mãos de Cristo. O próprio Armínio, ele vai entender que é uma impossibilidade lógica você ser salvo e depois você perder essa salvação. Mas os seus discípulos, pegando os seus escritos, os remonstrantes, criaram toda uma celeuma ali que originou no debate de Dort, né, que é os cânones de Dort, por causa disso, foram as teses refutando esses remonstrantes. Então eles começaram a dizer que sim, não, peraí, você pode perder a salvação. O crente, ele consegue, de certa maneira, anular a cruz de Cristo. Ele consegue, de certa maneira, dizer, não, eu não quero essa salvação, eu não quero mais, eu vou embora. Sendo que você vê que o próprio Armínio diz que isso é impossível. E hoje a gente vê algumas igrejas que são oriundas desse pensamento arminiano, que de arminiano não tem quase nada, mas sim da remonstrância desses discípulos. Igrejas como Nazareno, as metodistas wesleyanas, você pega as Assembleias de Deus, todas elas têm um quesinho. Se você perguntar sobre salvação, sobre garantia da salvação, ele fala, não, é possível perder a salvação. É possível que esse crente, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Ele pode perder sim essa salvação. Só que ele não consegue imaginar que, quando ele afirma uma possibilidade dessa, o que ele está fazendo com o sacrifício de Cristo? Ele está tornando o nosso Deus um Deus fraco. Está dizendo que se a salvação se perde, todo o resto é invalidado. Ele não pensa duas vezes antes de afirmar uma afirmação dessa. Dizer, poxa, deixa eu pensar logicamente. Se Cristo falha na minha salvação, ele pode falhar no resto. Como que eu vou confiar nesse Cristo que não consegue garantir a minha salvação? Como eu vou confiar que ele vai vir novamente salvar a sua igreja? Então, quando você começa a levantar questionamentos, você vê que é impossível que essa salvação, uma vez garantida por Cristo, se perca. A gente vai ver uns textos aqui agora, como eu disse para vocês, que a gente debate academicamente. Eu não pretendo aqui esgotar o assunto. É um assunto que é debatido desde lá do século XVI, ainda atualmente é debatido, ainda atualmente tem grandes teólogos que defendem isso. O que eu acho um problema, como disse para vocês, é um problema um teólogo de calibre como o Grant Osborne sentar na mesa para fazer uma exegese de um texto grego e olhar e falar, cara, aqui o cara perdeu a salvação. Para mim acho que ele não consegue avaliar o tamanho do problema que ele está trazendo para a sua própria alma, porque é uma insegurança total quando você pensa nisso. Deixa inseguro para todo o resto. Se falha em uma coisa, você perde a confiança. Não tem condições. Olha lá, passagem de advertências em Hebreus 2:1-4, que acho que é as mais
A mais difícil é essa Hebreus 6, 4-6. Hebreus 3, 7-13, 5, de 11 a 14, o 6 e o Hebreus 10. Essa aula aqui eu pretendo só passar por essas advertências, né? Porque a intenção minha não é que vocês saiam daqui confusos a respeito da insegurança, mas sim certos de que há segurança em Cristo. Mas também há uma responsabilidade do crente de desenvolver essa salvação, como Paulo fala. Temos que desenvolver essa salvação. As boas obras nos foram dadas, como dizem Efésios, mas a gente precisa andar nelas e desenvolver. O crente que não anda, não desenvolve, desculpa, mas não entendeu a obra de Cristo. Não houve uma conversão genuína, não tem selo do Espírito. O cair da graça de Gálatas 5, o naufrágio da fé, 1 Timóteo 1,19. Vamos lá, Hebreus 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Assim faremos se Deus o permitir. O Vladimir, acho que meses atrás, deu 8 aulas só sobre Hebreus. Já assistiram as aulas deles? É muito, muito boa. E vou me basear 100% no que ele descreveu ali, que está muito, muito correto. Achei muito bom o que o Vladimir passa ali. Hebreus 6, 4-6. Ora, para aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, experimentaram a boa vontade da palavra de Deus, poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que seja conduzido ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra. Quando você pega esse texto, você vê e caíram, né? Deixa eu até em destaque ali. E é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. A ideia aqui é você imaginar uma pessoa que seja reconduzida ao arrependimento. Olha, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, se fosse possível o cliente cair e voltar à fé, é como você tivesse feito aquela cena escandalosa da crucificação de Cristo. Então a ideia para chocar o pessoal de Hebreus e chamá-los a uma maturidade cristã, na caminhada cristã, é o que eu pretendo fazer com vocês, chamar para uma maturidade, para deixar de beber o leite e alimento sólido agora, para que vocês entendam que, olha só o escárnio que é isso, que se fosse possível esse fato de cair na fé. Olha o escárnio que seria. Seria como se a gente estivesse crucificando Cristo novamente. Seria dizer assim, Cristo vai ter que vir de novo e morrer de novo, ser crucificado de novo. Isso é chocante. Isso é chocante. Então a ideia não é que vocês fiquem... Pô, então é possível? Não. Por quê? Porque é como crucificar Cristo de novo. O autor de Hebreus, ele quer chocar a sua plateia, que ele conhece quem é, ele sabe quem é, ele tem contato, ele participa do corpo, a entender isso, a entender que, cara, vamos crucificar Cristo de novo, então? Nós vamos crucificá-lo novamente? Então ele está chamando o povo a andar em maturidade. Falando, gente, vamos amadurecer, chega de leitinho, vamos alimento sólido. Chega, né? Vamos andar em maturidade, vamos crescer. Esse livro aqui é um livro interessante, falei para vocês, tem muito material bacana. Esse livro aqui mostra as perspectivas arminiana e calvinista. Ele mostra a exegese, tudo certinho, e é muito interessante. Quando você vê, e a base que eu falei para vocês é essa, quando você pensa em cair, quando você pensa em perder salvação, você está jogando fora tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. E os autores têm em mente isso. Porque o mesmo autor de Hebreus, daqui um pouquinho, vai começar a falar em Hebreus 7, sobre o sacerdócio de Cristo,
falando sobre a salvação, que ele garante de uma vez por todas. Ele fala, o sacerdócio de Cristo é permanente. O que ele faz é de uma maneira total, é eficaz. Então aí você lê o 6 e fala, não, perdeu a salvação. Aí você vai pro 7 e fala, não, peraí, aqui ele falou que Cristo garantiu. Aí você volta pro 6 e começa a entender que o autor não está preocupado com cair, com perder a salvação. Não, ele não tem isso em mente. Porque ele sabe quem Cristo é. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É rei e sacerdote. Ele sabe disso. Mas ele chama os crentes ao quê? A uma maturidade. A andar em maturidade. Ou como ele diz aqui, deixemos os ensinos elementares e avançamos para a maturidade. Sem lançar novamente. Nada. Vamos amadurecer, vamos crescer. Olha o contexto. Os crentes em Jesus devem perseguir a maturidade, abandonar os ensinos rudimentares, o arrependimento de obras mortas. Essa maturidade, se era possível, se Deus permitir. Alguns crentes caíram, falhando na expectativa do verso 1, crescer a maturidade. Ou seja, não caíram, perderam a salvação, mas eles não conseguiram atingir essa maturidade, por isso tem que continuar persistindo, crescer a maturidade. O arrependimento não é possível, porque você caiu, perdeu a salvação, voltou, vai crucificar Cristo novamente? Não, não é possível. Aí a ilustração final entre o frutífero e o infrutífero, e o infértil. Então o texto ele não está preocupado em perda de salvação, mas em maturidade, nos chamando a maturidade. Você pega, como eu falei para vocês, Hebreus 7, 7 de 24 a 25. Abra comigo aí, por favor. Hebreus 7, 24 a 25. Olha o que diz o texto no verso 24. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdote permanente. Sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Como que o autor estaria desenvolvendo um cair, um perder a salvação? E depois aqui, no próximo capítulo, ele já fala para os seus ouvintes que Jesus é capaz de salvar definitivamente, ou de maneira total, aqueles que por ele se achegam a Deus. Então, gente, eu quero que vocês saiam daqui convicto que a salvação não se perde, mas existe uma responsabilidade em cada um de nós de desenvolver essa salvação, de crescer em maturidade. Próximo texto, Gálatas 5, de 2 a 4. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Contexto aqui é os judaizantes ensinando que para ser salvo as pessoas precisavam guardar a lei. É basicamente o que a gente vê hoje em dia nas igrejas, que existe Cristo e mais alguma coisa. Você precisa crer em Cristo, mas precisa cumprir mais um checklist de coisas. Não. Porque em Cristo, como diz o verso 6, nem circuncisão tem efeito algum. Não é necessário mais nada. Então aqui não está falando sobre... O Paulo não está nem preocupado sobre ser salvo ou não. Está falando sobre eles querendo voltar a uma obediência à lei. Eles querem voltar a ser circuncidado e a cumprir alguns rituais da lei. A gente sabe que a lei é perfeita e somente um foi capaz de cumprir ela total, que foi Cristo. Porque se dependesse da gente, não tem como cumprir lei. A gente não consegue nem respeitar, às vezes, as leis de trânsito.
A gente passa do limite da velocidade, a gente fura um semáforo vermelho, a gente toma multa. As multas estão aí por isso, né? Aplicadas porque a gente falha. A gente falha em fazer isso. Mas Cristo não. Porque nele a gente cumpre todas as, as observâncias da lei. Então Paulo está dizendo, gente, peraí. Antes ele até fala, né, que é maldito, né, aquele que prega outro evangelho, mas ele fala, não, gente, não é isso. Não, vocês não precisam disso, não. Acabou, agora é Cristo, é em Cristo. Então, somente Cristo é necessário para a salvação. Não é Cristo mais alguma coisa. Não é legalismo mais. É época da graça. Então, o texto aqui não está nem um pouco preocupado se é salvo ou se não é. 1 Timóteo 1, 18 a 19, mais uma advertência. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias que já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a boa fé e a consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Aí é pesado, né? A gente fala, pô, naufragou na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. A ideia do Paulo instruindo Timóteo, o que foi perdido aqui não foi o evangelho, mas a fé enquanto fidelidade, enquanto boa consciência. E a consequência disso, quando você deixa isso, é como acontece, por exemplo, lá em 1 Coríntios, essa parte de entregar a Satanás, você é excluído do meio da igreja. E isso não necessariamente implica em perda de salvação. Aqui existe um processo de disciplina, como tem Mateus fala lá, quando 2 ou mais estiverem reunidos. É um processo de disciplina. Você é considerado como publicano, você é excluído. Para quê? Para que lá fora você esteja nas mãos de Satanás, não no sentido de perder a salvação, mas de ser moído para olhar para trás e falar, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? É disciplina eclesiástica, excomunhão de igreja. Não perder. A gente não é. Aqui, como igreja, a gente não é capaz de falar assim, eu estou tirando a sua salvação. A gente não tem esse poder. Mas tem o poder de falar, gente, olha, você está excluído dessa comunidade. Você está fora daqui. É o que acontece que Paulo entrega a Satanás para que aprenda a não blasfemar mais. É o mesmo contexto de 1 Coríntios 5, quando tem lá o caso com a madrasta. A gente vai ver esse texto aqui também. Quando o cara está se deitando com a madrasta lá e Paulo fala não, tira. Depois em 2 Coríntios o cara parece que se arrepende e retorna à vida comunitária da igreja. Olha ele aqui. Esse é o texto. Quando vocês estiverem reunidos no meu nome, nosso Senhor Jesus, eu estando com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo não está falando que ele vai perder a sua salvação, está entregando a Satanás, assim como Emineu e Alexandre, e ainda há dúvida se Emineu ele era de fato um crente, tá? Tem linhas de pensamento que vai dizer que Emineu não era um crente de fato. Que ele era como João fala, né? Saíram do nosso meio porque não era dos nossos. Que ele era um falso mesmo, que ele era como Judas, por exemplo. Né? Tem linhas de pensamento que vão nessa linha. Eu entendo mais que a questão de disciplina eclesiástica. Eu me alinho mais com o pessoal, com Natanael, com Vladimir, que vai nessa linha também de disciplina eclesiástica. Não tem nada de falso crente ali, não. E aqui vem a Coríntios a mesma coisa. O corpo seja destruído. Aí você fala, nossa, mas vai destruir o corpo e o espírito seja salvo. Sim. Que a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence exclusivamente a Deus. Esse cara foi salvo uma vez por Cristo, e esse Cristo é o sacerdote perfeito que intercede por nós, ele vai ser salvo. Como pelo fogo também fala, né, que passa lambendo pelo fogo,
mas vai ser salvo. Não vai ter galardão nenhum, né? Para lançar aos pés de Cristo, lá em Apocalipse fala que a gente lança as nossas coroas, são os galardões, não vai ter nada para lançar, mas vai ser salvo como que pelo fogo. Passa lambendo ali, mas vai ser salvo. E agora a gente vai começar a entrar no assunto que é o tema da aula, que é a salvação, a sua segurança. E aí estão algumas questões anteriores ou basilares, aquilo que é o chão que a gente pisa quando a gente vai pensar em salvação. Quando você pensa em salvação, é diferente de pensar que você pode perdê-la como você perde uma chave, como você perde qualquer coisa. Existe uma base antes, que é a eleição, a expiação, a intercessão de Cristo e todos esses itens aí. E tem um monte. Você começa a pensar, tem muita coisa que nos garante a salvação em Cristo. E vamos lá, começando com o Pai, com Deus e a garantia da salvação. Vocês têm alguma dúvida, gente? Eu estou indo direto, que eu queria chegar logo nessa parte da salvação, porque essa parte vamos por aí, introdução da aula, que é sobre essa possibilidade, essas advertências, queria passar logo para ela, que essa parte aqui é mais interessante, que eu acho que é o creme do sonho. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Se não souber responder, eu consulto o chat GPT aqui, tá tudo certo. Tá tudo bem? Então tá bom, vamos lá. O Pai é a garantia da salvação. Projeto eterno. Romanos 8, 28 a 30. Acho que é um texto, acho que um dos mais belos da Bíblia é o finalzinho de Romanos 8, né? Porque olha o que ele fala no 30. E ao que se predestinou, também chamou. Os que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Você vê que todas as coisas, como diz aqui, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O finalzinho, nem morte, nem nada pode separar do amor que está em Cristo. É um projeto eterno de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O projeto é uma predestinação para que a gente seja conforme Cristo foi. E se é um projeto eterno de Deus, esse projeto vai se cumprir. Se Deus planejou que é para ser assim, vai ser assim. Ele vai usar os meios para que isso chegue ao fim. Esse é o projeto eterno de Deus. Tem uma citação do Cânones de Dort, e dizer para vocês, leiam os Cânones de Dort. Quem tem Bíblia Genebra aqui, tem no finalzinho lá, é muito interessante. Você vê aquele lance dos arminianos e as perguntas que eles colocam, as controvérsias, você começa a ler, é muito bom. É uma carga muito alta de teologia ali. Não são citações ao léu, é muita teologia ali, é muito edificante ler aquilo. Olha o que ele diz aí no artigo 11, uma resposta aos remonstrantes. Como Deus é supremamente sábio, imutável, onisciente, todo-poderoso, assim, a sua eleição não pode ser cancelada e depois renovada. Aquilo que eu falei em Hebreus 6. Você cancela, depois você renova, você sai, você volta, você crucifica Cristo quantas vezes? Nem alterada. Falar, não, peraí, vou riscar o Éder daqui, porque não, o Éder falhou. Nem anulada, não, o Éder não pode. Tampouco os eleitos podem ser rejeitados. Deus não vai rejeitar aquele que ele elegeu. A eleição é o critério. Deus elegeu. Ele não vai rejeitar. Ou o número deles ser diminuído, ou seja, existe como dizia Efésios, que Deus, antes da fundação do mundo, já existe a sua igreja. Deus vê o futuro, já tem pronto. Não tem como o Éder sair de lá porque o Éder fez alguma coisa que Deus falou, não, peraí. Então o futuro tira o Éder. Não. É eterno. Não pode ser alterada nem anulada. Tampouco pode ser rejeitado. É de uma vez por todas. É para sempre. O amor de Deus. Pois estou convencido
de que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Pensa, o mesmo Paulo escrevendo a Romanos, ele enviou aquela carta a Timóteo, ele escreveu Coríntios. Ele está convencido que nada pode separar do amor. Então, quando você lê a Bíblia por um todo, você começa a entender. Fala, peraí, Paulo aqui está convencido, então aqui tem que ser outra coisa. Deixa eu entender melhor isso aqui. Por isso que é impossível. Você vê que Paulo, quando ele descreve isso aqui, esse hino de louvor a Deus, a sua supremacia, ou em Colossenses, quando ele fala também da supremacia de Deus, nada pode separar. Nada nessa criação, nada que eu faça pode separar do amor que está em Deus. Uma vez sendo salvo por esse mesmo Deus, nada nos separa dele. Não tem condenação, não tem nada, nem poderes, nem nada. Então essa obra que Deus faz, ele faz de uma vez só, definitivamente. Ele morreu por nós para nos salvar e ele vai nos salvar. Ele vai nos levar com ele. Uma vez que em Cristo estamos, nada. E Paulo estava tranquilo, convencido, tranquilo, em paz. Tinha escrito Timóteo, estava tranquilo. Nossa, está preocupado. A escolha de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. A escolha de Deus. Deus não escolheu aquele que ele não vai salvar. Ele escolheu, ele vai salvar. Ele escolheu. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Pensa, um santo irrepreensível da presença de Deus, mas indo para o inferno. Não faz sentido. Não faz sentido. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. A predestinação tem como fim a adoção para ser igual a Cristo, para pertencer à família real de Deus, conforme o bom propósito da sua vontade. Que coloca aqui, né? Pela sua vontade, porque para que a gente entenda que não há a gente não faz praticamente nada. É por graça, é a vontade de Deus nos salvar, porque depender de mim, eu não seria salvo. Por isso que é pela vontade de Deus, para que ele tenha louvor, para o louvor da sua glória e graça. A vontade é dele, ele faz, para que ele seja glorificado, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, a escolha é divina, Deus não tem como errar. Deus não vai errar. Ele vai olhar, ele olhou, escolheu, é isso e ponto. Quando Deus escolhe o povo, lá em Deuteronômio, quando ele fala, vocês não eram o mais belo, nem o maior, eu os escolhi, eu os amei. Ele é livre, ele escolheu aquele povo, e ele sabia que aquele povo faria o que fez. Claro que sabia, mas ele os amou, ele escolheu aquele povo. Dúvidas de alguma coisa? Tem que parar para o intervalo. Querem perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Vocês estão com... Vou comentar uma coisa, né? Sim, senhora. A questão ali da predestinação, da escolha, né, para nós é muito complexo, né? E eu tô lendo um livro que fala exatamente isso aí. A gente não tem que tentar entender o que Deus imaginou, porque Ele é muito, né? Ele é soberano, Sim. Ele é onisciente, onipotente e tudo mais. A nós só nos cabe, Senhor dos Santos, e agradecer, né? Sim. Nós estamos aqui. Sim. Continuar orando por aqueles que estão ali predestinados, mas que ainda não ouviram. Sim, muitos. Levar o Evangelho. É levar o Evangelho, porque só vão crer quando ouvirem.
Sim, 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 sim. O próprio Agostinho, né, na sua carta lá, no seu livro, A Confissão, ele fala, né? Ele deixa claro como miserável ele é e o quão grandiosa é essa obra de Deus da eleição, da predestinação, e que ele, ó, tarde te amei, né? Ele fala, tarde te amei. Porque ele sabia o que era isso. E o quão difícil realmente é explicar isso, porque a gente para pra pensar e fala, por que eu, né? Por que que Deus me escolheu? Por que que ele fez isso? Para louvor da sua gloriosa graça. Então a gente vai pro intervalo agora, depois a gente termina. Tem mais algumas coisinhas para passar para vocês. A gente terminou falando sobre a escolha de Deus, ali em Efésios 1, de 3 a 6. Sugiro que vocês leiam depois todo o capítulo, para que isso fique mais claro na cabeça de vocês. Vamos lá? A graça de Deus, a obra do Filho. Efésios 2, de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, ou de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, de antes, para nós a praticarmos. Ou seja, a nossa responsabilidade continua sendo, sempre será, andar nessas boas obras que Cristo preparou de antemão para nós. Ou seja, a salvação é de graça, mas a gente tem responsabilidade. E a salvação, a graça, a fé é um dom de Deus. É toda essa sentença, salvos pela graça, a fé é dom de Deus. Não por obras, ou seja, nada que eu faça para que a gente não se glorie, para que a glória seja exclusivamente dele. A preservação da fé, a manutenção da fé é tudo dele. O dom da fé é tudo dele. Eu não posso merecer ou perder, eu recebo e pronto. O mérito é exclusivo de Jesus. Então, isso nos deveria colocar numa posição de louvor a Deus. Olhar para Deus e falar, muito obrigado. Muito obrigado. Glorificar a Deus por isso. Começar a nossa oração dizendo, Deus, obrigado pela vida, pela sua maravilhosa salvação. Sempre quando a gente for orar a Deus, é lembrar disso, que a gente é salvo. Se a gente pode fazer uma oração a Deus hoje em louvor e gratidão, é por graça de Deus. A gente conhece que a gente foi salvo, foi eleito, predestinado para isso. Então, a graça de Deus. O poder do Pai e a obra do Filho. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha que engraçado. Eu as conheço. As minhas ovelhas. Propriedade, eu as conheço. Ele sabe quem são as suas ovelhas de fato. Elas me seguem, ou seja, as ovelhas, ele conhece as ovelhas e ela ou nós o seguimos. Estamos aqui porque nós o seguimos. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Isso aqui é a palavra do próprio Cristo. Isso aqui não é Paulo, não é Tiago, não é Pedro, é Cristo falando. Eu lhes dou a vida eterna. E não tem um porém. Porém, se vocês rejeitarem, eu vou tirar a vida eterna. Não, eu lhes dou a vida eterna e vocês jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém. Ninguém. Nem vocês mesmos. Ninguém. Meu Pai as deu para mim. É maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Você já imaginou? Certa vez eu ouvi um pastor coach falando que tomaria caneta da mão de Deus e escreveria sua própria história. Você já imaginou isso? Alguém arrancar algo da mão de Deus? Falar assim, não, o Pietro é meu, eu vou pegar, não vai ser salvo. Já imaginou se isso pudesse acontecer?
Vai dar bom. Vai dar bom, né? Vai dar bom, vai dar bom. E é incrível, cara. É por isso que eu falo, quando você começa a olhar com esse pressuposto, com esse terreno da garantia da sua salvação, você começa a ver esses textos, você fala, cara, é belíssimo isso. Não tem Hebreus 6, não tem Timóteo, não tem nada. Quando você olha, você fala, peraí, aqui não é isso aí. Aí você começa a ver, não é mesmo, não tem como. Senão a Bíblia seria contraditória entre si. O poder de Deus. 1 Pedro 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ressurgiu para que nós tivéssemos vida eterna, para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes. Olha a convicção do cabra. São protegidos pelo poder de Deus. Olha a convicção de Pedro. Pedro que lá em Gálatas estava com o pessoal, quando chegou, saiu, levantou e Paulo chamou ele, né? Falou, vem cá. O que é isso? É o mesmo Pedro, olha a convicção do cara. Está convicto. Não tem medo. Não tem. À luz desses textos, afirmar que um crente pode perder a sua salvação é dizer que Deus falhou em garantir a eficácia em algum momento do plano da salvação, mentiu quando disse que antes da fundação do mundo estabeleceu como nosso destino final a imagem de Jesus, amou de forma insuficiente ao nos deixar ser separados do amor em Cristo, foi negligente ao dizer que sua graça bastava para nos salvar, foi fraco e derrotado ao permitir que fôssemos arrebatados da mão de Cristo e não nos protegeu o suficiente, e permitiu que perdêssemos a herança. Que Deus que seria esse, então? É um Deus com Dzinho minúsculo. Seria basicamente os deuses de Baal, que não foram capazes de queimar o holocausto ali, de queimar tudo. Nosso Deus não, mandou fogo do céu, lambeu tudo, acabou com tudo. Esse é o nosso Deus. A afirmação sobre a segurança da salvação é uma afirmação não sobre a qualidade do crente, não é sobre mim, sobre você. Não diz respeito a nós, mas sobre a capacidade, soberania e verdade de Deus. É o que eu falo, quando fala que se perde a salvação, não é sobre mim, sobre você, é sobre o Deus que é um Deus fraco. Um Deus que fala e não cumpre. Um Deus que falou que vai vir, vai esmagar a cabeça da serpente. É um Deus que vai vir, vai julgar os povos. Como diz Isaías, né? Vai esmagar os povos, vai manchar sua roupa com sangue. Não, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque é um Deus fraco. Não. Se falhou uma coisa, falha em tudo. E Deus não falha em nada. O Filho, então, Jesus é a garantia da salvação. João 17. A passagem mais linda da Bíblia. Eu tenho a minha favorita, que é a oração sacerdotal de Cristo. Imagina Jesus intercedendo por nós. Jesus orando ao Pai por nós. É lindo, João 17. Olha o que ele diz. O desejo. Pai, quero que os que me deste estejam comigo. E onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me destes porque me amastes antes da criação do mundo. O desejo de Cristo é que Deus nos leve junto para que desfrutemos com Cristo. Se Cristo quer, o Pai faz. A intercessão do Filho. Já lemos esse texto, Hebreus 7. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam,
pois vive sempre para interceder por nós. Ou seja, enquanto estamos aqui, Cristo está intercedendo junto a Deus por mim e por você. Essa é a beleza. Essa é a beleza. O que Cristo faz é completo. Ele salva totalmente ou definitivamente. Somos justificados pela sua morte, como diz Romanos 5. Como diz Romanos 8, não há morte, nada, nem profundidade, nem altura, nada pode nos separar do amor. E Ele está lá junto a Deus intercedendo por nós. Ele é nosso rei sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele. Esse livrinho aqui que eu trouxe, vou mostrar para vocês também, é um livro muito bom. A Consolidação de Cristo, Thomas Goodwin. Olha o que ele diz. Ora, o fim direto e imediato da intercessão de Cristo é a salvação real dos crentes eleitos e dos indivíduos por quem ele morreu. O fim de sua morte é adoptio juris, ou seja, comprar o direito à salvação, mas da intercessão é o procuratio ipsius salutis, ou palavrinha difícil, que é a real salvação em si, a concessão de posse do céu a nós. Como que uma vez conquistado tudo isso, Cristo intercedendo por nós, isso se perde? Impossível, gente. Impossível. É Cristo quem gerencia a nossa salvação. É Cristo quem intercede por nós. É Cristo quem garante isso a nós. Cristo é o sacerdote perfeito, portanto, se ele falhar em nos salvar, ele ficaria aquém dessa perfeição. Ele é o sacerdote perfeito, como diz Hebreus. Se ele falha em nos salvar, ele não é perfeito. E lembrando que em Hebreus fala, né, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Até nossas tentações que supostamente nos levariam a cair, Cristo conhece. Nada, aquela cena do pináculo com o próprio diabo, quantos de nós não dobraria pelas riquezas da terra? Quantos de nós não comeria pão? Quantos? Como diz Paulo, miserável do homem que sou. Eu me conheço, eu sei que eu falharia ali, mas ele não falhou e não vai falhar. Jamais. A expiação do Filho. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então está engraçado, esse texto. Minha mãe tinha uma geladeira que tinha essa frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sempre respondia, o diabo. Mas eu não, assim, fazia ideia, era moleque, né? Fazia ideia de que essa aqui é uma pergunta retórica que não tem ninguém contra nós. E de fato é isso. Não existe ninguém contra nós, a não ser nós mesmos no sentido de deixar de praticar as boas obras e não ter galardão para lançar aos seus pés. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Cristo aplica continuamente o poder de sua expiação sobre os crentes. Ele intercede por nós. É Cristo que morreu por nós. Se você foi salvo por Cristo, a sua salvação está garantida, é garantida por Ele. A missão do Filho. João 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Então isso aqui já tira aquela máxima de que o crente está desviado, não quer saber de Cristo, foi salvo. Não, vai virar a mim. Vai vir, Jesus está falando, vai vir a mim. O Pai me deu, ele vai vir a mim.
E quem vier, eu jamais o rejeitarei. Então não importa, como filho pródigo, não importa como você veio. Você vai vir, não importa. Cristo não vai te rejeitar, ele vai te limpar, óbvio. Vai te pôr um anel no dedo. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que não perca nenhum dos que ele me deu. A vontade de Deus é que Jesus não perca nenhum daqueles que ele me deu. Jesus não vai perder nenhum daqueles que o Pai deu. Não importa. Mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Como acreditar que vai ressuscitar se a gente pode se perder, né? Não tem como. A missão do Filho será concluída. Jesus veio, morreu, sem pecado, concluiu a missão e voltou. Diz que vai voltar e vai voltar. A missão dele é essa, é nos levar junto dele. E ele vai fazer. E não vai perder nenhum. Não vai ficar ninguém para trás. Não vai ficar o cachorrinho caiu na mudança, você assim, com a carinha assim, não vai ficar assim. Você vai junto. A justificação por meio do Filho. Romanos 5. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados para sermos salvos por sua vida. Somos justificados pelo sangue de Cristo. Não tem como você ser justificado pelo sangue de Cristo e esse sangue não ser válido para que você seja salvo e salvo para sempre. Não tem como ser justificado, banhado por esse sangue, tomar um banho, tirar esse sangue, se sujar com lama, voltar e jogar sangue de novo. Não, é uma vez só. Você é justificado por esse sangue. E seremos salvos por meio dele. Seremos salvos. À luz desses textos, afirmar que um crente pode perder a sua salvação é dizer que Jesus não tem as suas orações ouvidas pelo Pai, à medida que o Pai deixou que se perdessem aqueles que Jesus queria com ele no céu. Ou seja, Jesus orou, Deus, salva aqui o Éder, mas Deus falou, oi, eu estava em outro lugar, não ouvi, desculpa, esse aqui foi para o inferno. Não. É um sumo sacerdote inadequado, que sua intercessão por nós diante de Deus é ineficaz e não salva definitivamente. Diferente do sacerdote no Antigo Testamento que ia lá fazer expiação, mas ainda era ineficaz, era incapaz. Jesus não, é de uma vez só, ele é perfeito. Morreu por nós, mas os efeitos da sua morte são insuficientes para nos livrar da condenação. Ou seja, a morte dele não valeu de nada. Morreu, mas não salva. Falhou em sua missão e não cumpriu com a vontade do Pai. À medida que determinadas pessoas que o Pai deu ao Filho se perdessem. Ou seja, um Jesus fraco. Ou um Jesus, um simples homem, como pegamos por aí, algumas ideologias tentando tirar a divindade de Jesus. Colocar Jesus só como um homem, como um simples homem que fez um coach, que foi legal com as pessoas, que trouxe pessoas a um conhecimento, que levou pessoas a entenderem quem são, porém é ineficaz. Não, Jesus, ele é Deus. Como se o nome da gente estivesse escrito lá no livro da vida, né? Tá Deus e Jesus conferindo, ó. Vamos lá, João da Silva. Jesus só, puxa, esqueci o João da Silva. É mais ou menos isso, né? Ou não, né? Chega lá, tá escrito lá, fala, não, isso aqui eu já escrevi, mas eu vou apagar porque ele não... Um legalismo, um deudismo, ele falhou em algum momento. Não. A afirmação sobre a segurança da salvação é uma afirmação sobre a qualidade de Cristo, Salvador e intercessor, além da eficácia de sua missão e da sua comunhão com o Pai.
Toda afirmação contra a segurança da salvação é uma afirmação da qualidade da Trindade como um todo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu disse no começo da aula, afirmar que é possível perder a salvação deveria ser um problema para todos os crentes. Porque está todo mundo em xeque. Está todo mundo, toda a Bíblia está em xeque. Está toda a Bíblia fadada a erro. Então não tem como você olhar para um ponto só e deixar o resto descoberto. E a Bíblia, ela narra a história de um povo, Deus ordenando um povo, dando promessas e cumprindo essas promessas. A salvação é uma promessa de Deus e Ele vai cumprir. O Espírito e a garantia da salvação. O selo do Espírito é a garantia da salvação. Um dos textos mais batidos assim para falar sobre esse selo, né? Quando a gente pensa em Espírito Santo, em selo, é Efésios 1, de 13 a 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. São todos? Não. Daqueles que pertencem a Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, uma igreja grande, bastante gente, a carta era uma carta circulava para lá e para cá as cartas. Está falando todos vocês? Não, daqueles que pertencem a Deus. Aqueles que pertencem a Deus são selados com o Espírito Santo, porque ouviram o Evangelho, creram na palavra de Deus, são selados, é a garantia da nossa herança. Que herança? Que estaremos com Cristo, junto a Cristo. Em 2 Coríntios 1, 22, Paulo apresenta essa mesma ideia sobre o selo, sobre ser selado com o Espírito Santo. À luz desse texto, afirmar que um crente pode perder a sua salvação é dizer que o Espírito Santo foi um selo inapropriado, que não chegou ao destino final, estabelecido por Deus, Efésios 1, 13, 14, foi um calote, um primeiro pagamento ao qual Deus não honrou com o compromisso. Conclusão, gratidão e responsabilidade. E Filipenses 2, 12 a 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2, de 12 a 13. Ou seja, a salvação de Deus é um dom que precisa ser desenvolvido com temor e tremor, com responsabilidade, ou como lá em Hebreus, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer em maturidade. E aqui eu deixo os cânones de Dort, mais uma vez, o artigo 12. Entretanto, essa certeza de perseverança não faz de maneira alguma que os crentes se orgulhem e se acomodem. Novamente, a responsabilidade. Ao contrário, é a verdadeira raiz da humildade, que a Cris falou sobre ser humilde. Reverência filial, verdadeira piedade, paciência em toda luta, não desistir, orações fervorosas, firmeza em carregar a cruz e confessar a verdade e alegria sólida em Deus. Além do mais, para eles, a reflexão desse benefício, ou para nós deveria ser, é um estímulo para praticar séria e constantemente a gratidão e as boas obras, como é evidente nos testemunhos da Escritura e nos exemplos dos santos. Gente, a salvação de Deus é isso. Deveria ser isso.
um estímulo para a gente praticar séria e constantemente a gratidão e as boas obras que Ele preparou para que andássemos nela. Não podemos, uma vez que somos salvos, ficar negligenciando isso, ou batendo no peito, falando, não, eu sou salvo, tá tudo bem. Não. Como chama aqui os crentes, chamam a gente, ó, não se orgulhem disso, se orgulhem em Cristo. Não se acomodem. Continue perseverando. Essa é a raiz da verdadeira humildade, verdadeira piedade. Paciência em toda luta. Firmeza em carregar a cruz. Confessem a verdade. Se alegrem em Deus. Que vocês saiam daqui hoje convictos de que são salvos em Cristo, que essa salvação não se perde, não por mérito de vocês, por mérito nosso, mas por quem Cristo é. Se alegrem com isso, desenvolvam isso, propaguem o Evangelho, para que novas pessoas saibam disso, sejam alcançadas por esse Evangelho. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, por essa aula. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Pai, por quem o Senhor é. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado por estar conosco hoje e sempre. Ajuda-nos, Pai, a crescer em maturidade, a desenvolver a nossa salvação como o Senhor chama a gente para desenvolver. Que não haja orgulho em nós, Pai, quanto a isso, quanto a ser salvo para sempre, mas que haja uma verdadeira humildade, piedade, Senhor. Nos ajuda, Pai, a carregar nossa cruz. Molda-nos, Pai, a tua imagem, a sua semelhança. Abençoa, Pai, cada um que esteve aqui hoje. Que essa mensagem impregne os seus corações a ponto que transborde, que novas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. É o que eu te peço e te entrego, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Querem falar alguma coisa? Quer contribuir com alguma coisa? Tem a questão da... Pode falar. Que a gente ouve bastante dos católicos, que é a questão do purgatório, né? E tem alguns versículos assim que parece dar a entender, né? Que existe, como se fosse aquele que você fala que vai ficar agarrar até o último centavo, quando você não pagar o último centavo, você não... Eu acho que a ideia de purgatório está ali mais naqueles livros apócrifos, né? Se eu não me engano é Tobias. Tem um que eles acrescentaram por causa disso, Sim, né? sim. E tem outro nos evangelhos que falam que você não sairá de lá, se for verificar que não sairá de lá até não pagar o último centavo. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você precisa acertar enquanto está a caminho com ele, senão você vai ser jogado. E aí eu já tinha visto a explicação, mas agora não lembro muito bem sobre esse versículo. Porque eles dizem também que ninguém vai encontrar Deus sem estar totalmente santificado, né? Por isso que eles também falam que alguns são santos já, se chamam de santos, porque esses na terra eles alcançaram a santificação. Mas todos os outros normais, como nós, vamos passar um tempo ainda até ser purificados para encontrar Deus, né? O ideia de purgatório, né? É engraçado que a missa do sétimo dia é o momento que a alma ali, né? O pessoal fala que as orações, a missa, a intenção da missa do sétimo dia, para quem não sabe, é isso, é livrar essa alma do purgatório, né? Porque ela fica ali e tal, mas isso aí, assim, a ideia é que quando a gente morre, a gente está em Cristo, com Cristo, diante de Cristo. Até conversando com o Natanael tempos atrás, agora sobre uma aula que ele deu sobre esse ato que tem, né, da morte, né? Se a gente vai ter memória, se não vai, como seria isso, né? Em Apocalipse ali tem os santos que estão aos pés de Cristo orando, pedindo para ele vingança pela morte, porque eles foram martirizados, né? Então a ideia ali é que a gente tem uma noção consciente diante de Cristo do que aconteceu. Ele falou, ó, já está presente de Cristo. Ou para condenação ou para salvação. Sim, está com Cristo. Está com Cristo. Prefere estar com Cristo do que estar aqui. Mas
por nós ele nos suporta, né? Nos suporta aqui o dia. Mas essa ideia de purgatório dentro do pensamento protestante é uma ideia herética. Posso dizer isso. Por obra, né? Sim. Se você vai ter que pagar a obra de Sim, salvação sim, por obra. perfeito. Eu Por entendo obra. que parece que alguns versículos falam que no dia da ressurreição, da glorificação, Cristo vai completar. Ninguém vai chegar lá por obras perfeitas, mas Cristo vai santificar, fazer a salvação completa no dia da nossa glorificação, né? Ali nós estaremos completamente salvos, no final por toda a obra dele, né? Na verdade. Romanos fala que em Cristo, né, nós já somos perfeitos, né? Pelos méritos de Cristo nós somos perfeitos. Então, quando você coloca, como eu disse, algo a mais, Cristo e mais alguma coisa, deixa o mérito de Cristo passa a se tornar um legalismo. Você tem que, você crê em Cristo? Creio, mas tem que ser Cristo mais uma observância de alguma coisa, Cristo mais fazer algo para alguém. Não, é Cristo, é pela fé, salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios, como a gente leu aqui. O mérito é exclusivo de Cristo. É Ele quem chama, é Ele quem salva. Esse livro aí é o Macabeus. Macabeus. Isso. Eles falam que está orado pelos mortos. Isso. Macabeus. Esses livros apócrifos, assim, historicamente é legal, porque você lê a parte de história, o desenvolvimento ali, sem revelação, sem nada, historicamente é interessante você ter um conhecimento, ler alguma coisa. Mas a termos de revelação, não. Revelação, não. Revelação, ele foi excluído do cânon. Tem o cânon protestante e o cânon católico, né? Então a gente, como protestante, a gente rejeita essa ideia desse cânon católico. Assim como eles... Sim? Vai ficar assim. Sim, vai ficar assim. Vai ficar disponível. Gente, mas tentem ler esses cânones de Dort. É um material muito bom. Tem essa Bíblia aqui, que é a da Fé Reformada. Ela tem as confissões atrás, confissão belga, e ela tem os cânones. É muito interessante. É uma carga de teologia muito boa. Fala sobre eleição, predestinação, essa perseverança dos santos, né, que é o selo do Espírito. É muito bacana. E é pouquinho, assim, acho que umas 4 páginas você consegue ler, 60 você lê rapidinho, uma manhã. É muito legal. E esse livro aqui, para quem gosta, como eu, de coisas provocativas, é muito bom. Isso aqui, quem gosta de coisa provocativa, é bom. Pode vir aqui. Pega aqui, ó. Pode pegar aqui. Vem cá pra você. Tirar uma foto. Não. Você me quer... Não, você precisa ver na mão, pô. Pode pegar. Tadinho de mim. Pode tirar foto. Tem muito material bom. Esse é um livro legal, que ele mostra todas as perspectivas. Ele mostra a arminiana clássica, wesleyana, calvinista clássica, calvinista moderada. Ele mostra as perspectivas. É muito legal. Um livro muito bom. E tem um livro também do Rômulo Monteiro, que chama Caminhando na Perfeição. É outro livro também que é só exegese de Hebreus 6. Que é onde eu me alinho um pouco com o Rômulo quando ele fala dessa crucificação de Cristo, dessa imagem, né, de um Cristo crucificado novamente. Ele vai desenvolver essa ideia, o Rômulo Monteiro. Esse Cristo crucificado novamente, o que seria isso, né? Por isso que ele coloca essa parte em Hebreus 6 lá, que estariam crucificando Cristo novamente, exposto à vergonha e tal. Como seria um monstro fazer isso de novo? Por isso que é impossível. Ele cria um cenário, como se fosse um cenário hipotético, né? O que a gente estaria fazendo. É muito bacana. Gente, mais alguma dúvida? Querem falar mais alguma coisa? Perguntar? Qual? Rômulo Monteiro.
É um pastor batista lá da Batista, acho que é a Piraca. PIB, lá do Nordeste. Caminhando na Perfeição, Rômulo Monteiro. Quem tem Kindle lá de graça, consegue ler de graça. Tem de graça esse livro no Kindle. Foi lá que eu consegui ler. Tem uma parte que é mais assim, exegética, mais acadêmica, que é mais pesadinha. Aí você tem que ficar lendo até bater, né? Mas depois tem umas partes de aplicação, a parte que é mais tranquila, você consegue passar sossegado. É a tese de doutorado dele, se eu não me engano, esse livro. Pelo Mackenzie. É muito bom. Tem uma questão que os arminianos pegam mais, essa questão. Começa tudo ali meio que na eleição, né? Porque se Sim. você acredita no. Aí o raciocínio leva a outras. Acho que é o ponto que eles falam, né? Eles falam que não é que Deus elegeu sem conhecer, ele viu o futuro. Presciência. A presciência, né? Aí eu vi uma explicação do Grande Conato que eu achei incrível, porque ele falou assim, olha, quando você fala que Deus vê o futuro, para você falar isso, tem que afirmar que o futuro é fixo. Sim. Você não pode dizer um futuro variável. Sim. Achei incrível, né? Porque se a gente pudesse mudar o futuro, principalmente essa questão da eleição, né? Então, o futuro não estaria fixo, seria variável. Então, Deus não teria como ver o futuro. Aí ele fala, e quem fixou o futuro? É ele, né? Então, não tem como você afirmar que Deus foi lá, olhou e viu que nós iríamos agir. Por exemplo, hoje eu poderia alterar o futuro. Mas para você ver o futuro tem que ser fixo. Eles pegam ali, acho que em Pedro, né, que fala sobre a fé prevista, sobre presciência. Eles vão debater um pouco também. O Grande Conato foi um dos pastores que fez parte da minha fase de calvinista de jaula, que a gente fala, né? Aquele cara que é ferrenho, fica na rede social, era desses caras, né? Eu assistia muito, eu lia muito as coisas que ele postava, conversei com ele pessoalmente, é um cara muito, muito gente boa, mas é um pastor bem, bem firme. E foi um dos caras que norteou, assim, a minha fé, vamos pôr assim, calvinista reformada. Eu me alinho muito com ele em muitas coisas, inclusive nessa daí. Ele debatia muito com o Carlos Vailate, que é um arminiano também, que é um cara muito bom. Mas é como eu disse para vocês, quando a gente começa a estudar e começa a buscar esses erros, né, que Deus falhou em algum momento, cara, tá todo mundo em perigo, então. É uma questão que eu até conversei quando a gente foi bolar essa aula aqui com o Natanael. Eu falei para ele, vai falar sobre livre-arbítrio? Eu até achei que alguém fosse perguntar alguma coisa sobre livre-arbítrio, né? Falei, nossa, alguém vai perguntar, né? Até achei que fosse. Porque livre-arbítrio é um tema que não é teológico. Ele é filosófico. É um tema extremamente filosófico que não cabe dentro da teologia, mas a gente acha que a gente acaba trazendo para dentro da teologia, né? Essa livre vontade, esse livre agir. Eu tenho liberdade, eu não tenho. Aí começa toda essa discussão e trazem para dentro da teologia. Mas é um tema estritamente... Começou na filosofia, que alguns teólogos se apropriaram e trouxeram para explicar algumas coisas da Bíblia. Para falar, não, peraí, aqui tem uma livre vontade. Aqui o cara está agindo livremente. Por isso, não, então Deus respeita a sua vontade ou não respeita? Aí começou toda essa celeuma de livre-arbítrio, né? Se a gente está cativo à vontade de Deus ou a gente tem uma livre escolha. Por exemplo, que roupa que eu vou colocar? Eu vou sair pela porta ou vou sair pela janela? Esse tipo de coisa. Começou essas discussões infundáveis que nos levam a crer que a gente pode perder sim a salvação porque eu sou livre. Eu faço o que eu quiser. Entendeu? Gente, mais alguma coisa? Esses debates eu gosto. Falar sobre essas coisas assim, eu ainda tenho meu pezinho na jaula. Então, gente, obrigado. Que Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, eu tô por aí. É isso. Muito obrigado.